Você sabia que um dos vilões mais perigosos de Five Nights at Freddy's nasceu de uma mãe robô? Se você acompanha a comunidade de FNAF há alguns anos, você deve conhecer a história de dois loucos que formaram uma pizzaria com os robôs com alma de criança. Assim como deve ter notado a decadência da parte principal dessa franquia, o terror, Five Nights at Freddy's acabou se tornando um mascote horror com o único foco ser obter lucro com venda de bonequinho pra criança. Entretanto, nesse jogo, essa premissa mudou completamente. FNAF Secret of the Mimic tem uma das, se não a melhor história presente num jogo dessa franquia. E nesse vídeo você vai descobrir o que o Mimic tanto esconde e por que esse é um dos melhores jogos já feito. Oi, eu sou a Isa. Oi, eu sou o Léo. E nos dê a sua mão e caia conosco no segredo do Mímico. Bom, o que o Mimic esconde não é só um segredo comum, é a origem do terror. O maior vilão da franquia pode, talvez, não ser William Afton, e sim esse carinha aqui. É algo muito mais assustador. Imagina um robô dos anos 70 que aprendeu a odiar copiando a dor de um pai desesperado. E esse segredo todo do Mimic começa com um inventor triste. E um robô que aprendeu a ser malvado. Imagina ser o cara que criou os animatronics originais dos anos 70 e ninguém saber o seu nome. Pois é, Edwin Murray, dono da fábrica de produtos de animatronics, era frequentemente contatado pelos donos da Fazbear. Ao que tudo indica, essa parceria começou logo após ele assumir a empresa devido ao falecimento do seu pai. Após assumir aquele dever de ser dono da fábrica, acabou sendo contratado para realizar as criações dos animatronics para a inauguração do primeiro estabelecimento da Freddy's na década de 70. Ed, honey, how are you holding up? I just heard the news. I don't know. This is all so much. He's gone. He's gone, and now everyone is asking me what to do, and I don't know anything. I can't run a company. I'm not ready. I can't fill his shoes. He knew it. Everyone knew it. The company is going to collapse, and they're all going to hate me. Ed, you'll figure it out. Just take a deep breath. It's your company now. Your dad believed in you. Otherwise, he wouldn't have left it to you. I guess so. If you could change anything you wanted, what would it be? Maybe rebrand? We could start making some of my inventions for real. Fiona, a mulher do áudio, que além de ser a artista por trás dos designs da Chica, do Foxy e outros animatronics, possuía um relacionamento com Adam, no qual ele se declara de uma maneira bem bonitinha até. Fiona, surprise, it's me, Edwin. This might be a little awkward, but I've got something very important to ask you. Okay? Here goes. We've known each other for how long now? I don't remember your start date off the top of my head, but it's been a few. Okay, dummy, start over. Oh, come on. Rewind not working. Oh, well, keep going. Just, Fiona, ignore that part. Anyway, you're the most amazing artist and creator I've ever been lucky enough to employ. We just click in every way. I hope you feel the same. You know, MCM wouldn't be this successful without you. You've become the heart of this company, and I want to share it with you. And you're also really pretty, like asymmetrical pretty. I should have led with that. And you're fun and funny. Not a lot of things really make me happy, but you do. And you make the best puppets. And I guess what I'm trying to say is, I can't think of a future without you. I want to keep making magic and sharing our creations with the world forever. So, will you marry me? Please? I love you. Com o tempo, a Fazbear começou a sobrecarregar o Edwin Murray de projetos, incluindo as Spring Locks. What the hell was that? They treat me like some contractor to crack a whip at. Oh, Fiona was right. They don't think of me as a friend anymore. This is the last project I ever do for them. Test. Journal entry. I got the change order from Hen last night. None of this makes sense. I'm almost done. Why change it now? It would be so much easier to keep using the spring locks. Just hire some teens to wear the suits like we always do. Henry Emily pediu para que o projeto fosse interrompido por ser bastante perigoso, o que deixou Edwin Murray
escravo, mandando colocar as pessoas pra usar e que se dane tudo. Como se só isso não fosse o suficiente, a gente ainda encontra uma retratação da época em que William Afton, sendo o grande desgraçado que ele é, aprontou das suas enquanto Edwin Murray sobrecarregava a si e os funcionários do trabalho. William usou a tática suja do suicídio corporativo. Em resumo, eles afogaram Edwin em demandas absurdas. Depois compraram seus melhores funcionários com barras de ouro. E o resultado, a Murray's Cosmic Manor faliu. E o terreno com tudo dentro virou propriedade da Fazbear. Houve um evento chamado Fall Fest e Fiona resolveu ir. Nesse período, ao que parece, ela tinha acabado de dar à luz há pouco tempo ao seu amado filho David. E naquela festa aconteceu uma fatalidade. Um incêndio acabou acontecendo e ela infelizmente veio a morrer. Paralelo, o seu filho tinha apenas 2 anos. Com isso, o próprio Edwin Murray, ele acaba desabando. Oh, why did you go? You weren't even supposed to be there. You were supposed to be here with me and David. Oh, how am I supposed to tell David that his mother is gone? How am I supposed to raise a kid on my own? His life is ruined. My life is ruined. E posteriormente pegou os projetos do Endo 01 e ele criou o primeiro mímico, com a intenção primária de proteger o seu filho enquanto ele trabalhava. Edwin acabou colocando naquele mímico a personalidade de Fiona, através das gravações de áudios que ele tinha na época sobre a própria Fiona. Edwin achou que um robô com a voz de Fiona seria uma espécie de consolo, mas o Mimic, como chamado então, Mimic 1, era um espelho quebrado, era um reflexo do que um dia foi Fiona. This is great. He's gonna love it. Fiona, did you make this? I baked it myself for David's special day. Great job. You just continue to surprise me. All right, I think we're ready. Okay, everyone hide. Fiona, go get him. I left him out at the playground. Edwin Murray, com o tempo passando, ficou cada vez mais biruta. Ele notou que teria seus projetos mudados mais uma vez, e o projeto inicial, que já estava quase acabando, foi totalmente cancelado por Henry, fazendo-o desistir e parando até de ver o seu filho, deixando a criança com o animatrônico. Isso, obviamente, não é uma ideia muito boa, porque aconteceu uma tragédia. David morreu atropelado por um carro enquanto brincava na rua. Edwin estava tão focado em impressionar a Fazbear que nem viu a bomba relógio em sua casa. A Fiona morreu no que aparentemente foi a Fall Fest, e David crescia num galpão cheio de máquinas perigosas. E o pior, o Mimic, o robô-mãe, estava lá quando David correu pra rua. Ele poderia ter salvado o David, mas ele não tinha isso na programação. Então Edwin não perdeu só o filho, perdeu a fé na sua própria criação. Isso fez Edwin Murray ficar sem nada, fazendo-o até mesmo tentar buscar consolo no primeiro Mimic que tem a personalidade de sua esposa. Posteriormente, Edwin Murray desativou o Mimic da Fiona e separou sua personalidade, colocando-a no fundo de sua casa em uma espécie de computador. Só que a IA nos anos 70 era um tipo dar um revólver pra uma macaco. O robô aprendeu tudo, até a dor. Quando o David morreu, o Mimic 1 disse pra ele fazer outro Mimic, um que imitasse o seu filho. E Edwin, naquela loucura, naquele desespero todo, acabou aceitando. Ele então pegou o corpo do Mimic e tentou criar o Mimic 2, tentando pôr a personalidade de David, o que claramente não deu certo. Ele até imitava, mas não era lá exatamente a mesma coisa, né? Com o tempo, Edwin Murray, por causa dos eventos que vivenciou com o trabalho e as acaba descontando toda a sua raiva no Mimic. Ali o Mimic aprendeu a ser violento. Poderia ser uma resposta boa, podemos dizer assim. William Afton não só roubou os animatronics de Edwin, como ele roubou o próprio Mimic, pegando para si todos aqueles arquivos no futuro. O que poderia dar errado, não é mesmo? E olha que apesar dos defeitos, esse Mimic não era essencialmente mau. Ele só era uma falha programada. Ele não sabia o que era violência até ser violentado. Dias depois, ele sequestra Edwin e usa a voz do David morto, e isso aqui acontece. Test. Journal entry. Too bad the new power test was a failure. Due to a minor detonation, there is damage to my office interior, as well as a small fire. Note to self, portable cleaner that gets rid of smoke damage. Or better yet, a Cleanovac attachment. Help! M2! Respond! Emergency! Call for help! Daddy's busy, buddy. Why don't you go outside and play? Please! I can't move. I can't feel my legs. You know, speaking of legs, what do you think? I just finished mine.
there are still a few kinks to work out. I'm sorry, M2. I lost my temper. I was always gonna fix you. Please, call for help. M2, respond. Oh, can't right now, buddy. We can do something fun tomorrow. I promise. Ask your mom if she's not busy. M2, help. É assustador porque não é possessão, é puro ódio programado. Nesse período, a F10N4 acabou criando, com a nossa ajuda, o player, uma espécie de .exe que serve para contar toda a história e posteriormente instalar esse .exe no Mimic 2, fazendo-o se tornar ele mesmo. É óbvio que isso é valioso, pense que basicamente o player tem uma chave para abrir todas as portas e até mesmo pôr o Mimic para dormir. Até a própria Fiona avisa por Edwin Murray em um dos áudios que ele deveria manter esse segredo. Edwin, you need to listen. I know you are excited, but you can't know about me. It's not safe. They wouldn't understand. Keep it between us for now. E justamente isso é um absurdo. Pensem comigo, é uma inteligência artificial que aprende sozinha, criada na década de 70. Bom, quem sou eu para dizer algo? Isso definitivamente não causaria nenhum problema, não é mesmo? E vale ressaltar que essa casa futuramente é pega por William Afton, misturados pelo cenário do FNAF 4. E, inclusive, o William não queria só um robô, ele queria aquele algoritmo do trauma. Enquanto o Edwin estava apanhando do Mimic 2 no porão, o Afton estudava cada ferimento do endosqueleto. E bom, todo mal de FNAF nasceu aqui. Sabe o Glitch Trap? Então, ele é a versão digital do ódio do Edwin. E pensa na tragédia. Edwin criou o Mimic para salvar seu filho, mas gerou um monstro que matou centenas de crianças. Afton roubou a tecnologia para ser imortal, mas virou um escravo do próprio algoritmo. O Mimic não é um personagem, é um espelho do pior da humanidade. E adivinha, a Fazbear usou exato esse projeto para criar o Glamrock Freddy. O Mimic não nasceu assassino, ele foi treinado para ser. A diferença entre o herói e o vilão aqui é só quantas vezes você foi espancado. Mas isso aí já é história pro outro vídeo. Então se você gostou desse vídeo, por favor deixa o seu like e seu comentário para apoiar o nosso canal e nos ajudar a continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Até o próximo dia 22. Tchau! Tchau!